Oi, gente, como é que vocês estão? Aqui é a Débora, professora do cursinho Ideia, e hoje nós vamos continuar com as nossas aulinhas da melhor disciplina do mundo, Geografia, com esse tema que é muito babado, tá? Ele sempre tá caindo aí nas provas, tá? Muito recorrente. E hoje nós vamos falar sobre urbanização e imigração. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar sobre algo relacionado à urbanização, mas a gente vai aqui abordar um pouco. Claro que de forma geral, por conta do nosso tempo aqui, dos vídeos, mas espero que vocês consigam entender. Bora lá? Bom, gente, antes de tudo a gente precisa diferenciar esses dois conceitos, tá? Urbanização versus crescimento urbano. Parece a mesma coisa, mas não é. A urbanização, ela diz respeito ao quê? É um processo em que a população da cidade cresce mais que a do campo, ou seja, quando eu tenho mais pessoas morando na cidade, mais que no campo, então eu tenho ali um país urbano. O crescimento urbano diz respeito à expansão física de uma cidade, tá? O aumento em área, se a área cresce na forma física dela. Então, nós temos esses dois conceitos que eles são parecidos, mas não são a mesma coisa. Tá? Então, um país urbano, para ele ser caracterizado como um país urbano, ele tem que ser o quê? 50% da população dele vivendo nas cidades. Ou seja, se eu tenho uma cidade que 49,9 pessoas vivem na cidade, ele ainda não é um país urbano, tem que ser mais de 50%, ok? Bom, a gente tem que falar sobre as causas, né? Então, esse conceito de cidade grande, ele não existe há muito tempo, não. Ele é o fruto da Revolução Industrial, né? Débora, toda a vida fala de Revolução Industrial, não aguento mais ouvir falar sobre Revolução Industrial. Em todas as disciplinas tem essa revolução. E vai ouvir até ficar bem cansado mesmo, até a gente ficar careca de saber. Mas é porque a Revolução Industrial, ela mudou o cenário do mundo. Então, ela vai estar presente em diversos temas, em diversas outras áreas do conhecimento. E aqui também, falando sobre a urbanização, ela também vai ser uma influência muito grande. Então, essa Revolução Industrial, ela se intensificou muito no século XIX, tá? E para os países emergentes, e o Brasil está aqui dentro desses países emergentes, foi intensificado muito mais no século XX. Então, a gente teve uma Revolução Industrial, em comparação a outros países, meio tardia, né? Então, esse momento, a cidade estava oferecendo muito emprego à população. A indústria, né, situada nas cidades, começou a chamar a população porque lá começou a ser desenvolvido várias vagas de emprego. Então, as pessoas elas foram motivadas a mudarem. E esse impulsionamento das pessoas saírem do campo para a cidade ficou conhecido como o êxodo rural, tá? Então, muitas pessoas viviam uma vida muito precária, né, no campo, e aí essa oportunidade de ir para a cidade por conta do emprego era sim uma promessa de uma vida melhor. As pessoas elas estão sim querendo viver bem, ter uma qualidade de vida melhor. Então isso aqui foi uma oportunidade grande para as pessoas melhorarem de vida. Então houve essa grande mudança, essa massa das pessoas saindo do campo em direção à cidade. E aí por isso que nós chamamos de êxodo rural. Êxodo rural, êxodo quer dizer saída, né? Então é a saída das pessoas do meio rural indo para a cidade. E aí nós temos vários tipos, né, de desenvolvimento de cidades. Então nós podemos caracterizar aqui as principais. Uma metrópole. O que caracteriza uma metrópole? Uma metrópole, elas são zonas centrais que possuem esse alto nível de importância, influência. Então, quando você pensa em metrópole, você tem que pensar em centralidade, em como aquela cidade ela influencia as outras, tá? Podem ser até da mesma região e podem ser em escalas muito maiores, como escala nacional e até internacional. E aqui nós temos exemplos de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, temos Recife também, que são metrópoles, tá? Região metropolitana é o conjunto formado pela metrópole e pelas áreas vizinhas, tá? Então, nós temos a metrópole e nós temos também aqueles municípios vizinhos da metrópole que eles se influenciam, eles desenvolvem essa relação ali de municípios próximos à metrópole, que é esse local central. E aí nós temos também
o conceito de conurbação. É muito importante a gente entender esse conceito de conurbação, tá? Eu vou mostrar aqui essa imagenzinha que vocês vão entender direitinho. Então, para entendermos como uma área ela se torna conurbada, nós temos que entender que existe uma área urbana A e uma área urbana B. E dentre essas duas áreas, nós temos uma área que não é urbanizada, tá? Com o crescimento urbano dessas duas áreas, a gente vai desenvolver essa área C aqui, que é quando o A e o B eles se juntam e a gente não consegue mais distinguir o limite de cada um. A gente não consegue mais ver a diferença. Como, por exemplo, aqui em Fortaleza, nós temos o município de Fortaleza e Caucaia. Em determinado ponto, a gente não sabe mais onde é Fortaleza e nem sabe onde é Caucaia. Parece a mesma coisa, de tanto que eles estão juntos, de tanto como eles estão conurbados. Vocês estão entendendo, né? Então, esse conceito é muito importante para a gente entender como as metrópoles elas estão caracterizadas nos grandes estados, né, da nossa região aqui do nosso país. Nós temos também a megacidade, tá? A megacidade, gente, ela é uma aglomeração urbana superior a 10 milhões de habitantes, tá? Então, existe ainda, digamos, poucas, assim, mas ela aumentou muito, porque essas megacidades, aqui no Brasil nós temos São Paulo, né? Nós também podemos citar Nova York, dentre outras, que a capital ela tem que ter mais do que 10 milhões de habitantes, tá? 10 milhões de habitantes é muita gente, é muita gente mesmo. A gente pensa que não, mas é muita gente. Então, assim, nós conseguimos entender que ao longo desse processo de urbanização muito acelerado que nós tivemos, principalmente no final do século passado, né, nas últimas 3 décadas até hoje, o ritmo de urbanização foi muito frenético, muito constante. Então, a gente pode perceber que essas megacidades elas aumentaram muito por conta dessa urbanização frenética, tá? E nós temos também a chamada megalópole, tá? Que ela se forma a partir da junção de metrópoles ou regiões metropolitanas. E uma bem conhecida é a Boswash, que é a junção de Boston e Washington lá nos Estados Unidos, que é assim enorme a junção dessas duas cidades, tá? Depois vocês pesquisem fotos, que é muito interessante vocês verem. Bom, e aí a gente vai falar sobre urbanização brasileira, tá? Quando a gente fala sobre urbanização brasileira, nós temos que automaticamente pensar nessa trinca aqui, nessa tríade super importante. Eu trouxe aqui a dona Mazé com a plaquinha dela aqui hoje, ela vai me ajudar. Então, a urbanização brasileira, ela é principalmente caracterizada por esse processo de êxodo rural que aconteceu motivado pela industrialização. Então, a urbanização daqui, ela foi muito influenciada pela industrialização daqui do Brasil, porque você teve uma industrialização e as pessoas saíram do campo e foram para as cidades. E aí elas chegam na cidade e urbanizam a cidade. E aí, a industrialização daqui do Brasil, ela foi uma industrialização tardia. Enquanto os outros países já eram industrializados, o Brasil só veio se industrializar a partir da década de 30, com o presidente Getúlio Vargas, tá? E ela foi de maneira concentrada. Como assim maneira concentrada? Ela foi principalmente nas regiões sudeste, na região sudeste. Na capital, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, que até hoje nós podemos caracterizar como polos industriais muito importantes aqui no Brasil, tá? E o principal eixo dessa migração foi da galera saindo da região Nordeste e indo para a região Sudeste. Tudo beleza, né? Aqui, hora da pausa. Essa hora aqui, olha aqui a cara da Dona Mazé olhando para vocês. Ó, vai beber água não, menino? Vocês vão beber uma aguinha, esticar as costas de vocês e aí vocês voltam, beleza? Pronto, depois que vocês já voltaram de beber água e esticar as costas, nós vamos falar aqui um pouco sobre as características da urbanização brasileira. As principais características dessa industrialização é porque ela foi muito concentrada.
tá? Ela foi concentrada em questão das regiões dela. Então, nós podemos perceber que a região sudeste, ela foi a que mais teve essas características industriais, de urbanização mais concentrada. Porque começou mais lá, tá? Em São Paulo, de sobremaneira lá. Foi muito intenso, porque foi muito rápido. E, por ter sido muito rápido, não teve planejamento. E se não tem planejamento, o que acontece, né, gente? Problemas urbanos, como sempre. Então, as consequências dessa urbanização gerada por essa industrialização tardia foi um crescimento urbano sem planejamento. E quando a gente tem coisas sem planejamentos, já viu, né? Problemas. Então, nós tivemos um crescimento desordenado, tá? Não teve ordenamento no crescimento da cidade. Segregação socioespacial, que hoje a gente vê até mais atenuado na nossa vivência. Pessoas que são ricas ficando mais ricas e as pessoas mais pobres ficando mais pobres, morando nos bairros mais periféricos, porque não tem condições de viver em bairros que tem uma qualidade de vida até melhor, mas que é muito mais caro de se morar lá. Então a gente vê que essa segregação ela é muito, muito presente no nosso cotidiano até hoje, tá? Então também teve um inchaço urbano. E esse inchaço urbano, o que significa o urbano estar inchado? Quando nós vemos aquelas cenas daqueles trânsitos caóticos, com muitos carros, com muito congestionamento, isso é um problema de inchaço urbano, porque tem muita gente, tá? Necessidades básicas, hospitais, para você ser atendido, você tem que passar 2, 3 horas para você ser atendido, ou muito mais tempo. Dentro dos ônibus, ninguém consegue pegar um ônibus em horário de pico e ir sentado. Então, você vê que esses problemas no inchaço urbano com muita gente, as necessidades básicas que eram para ser melhores, elas se tornam até bem ruins. Então, a gente pode ver que isso é um problema causado por essa urbanização sem planejamento, né, tardia, e também o desemprego, tá, gente? Olha aqui, a dona Mazé aqui falando aqui, ó, mostrando aqui para vocês. E aí nós vamos falar sobre migração, tá? Quando a gente fala sobre migração, conecta muito com o tema da urbanização, porque a urbanização no Brasil, ela foi muito pela questão da migração também, né? As pessoas saíram do campo e foram para a cidade, e isso é um tipo de migração. Mas o que é migração? Por que as pessoas migram? Por que eu vou sair do canto que eu moro, né? Que eu sinto o pertencimento daquele lugar e eu vou sair. Tem que ter um motivo, tá? Geralmente o motivo está atrelado a uma qualidade de vida, tá? Mas o que é essa migração? Migração é o deslocamento populacional entre unidades administrativas diferentes. Ou seja, de escala municipal, estadual e de país, tá? Então, se eu moro aqui em Fortaleza e eu vou para Rio de Janeiro, eu tenho um deslocamento, eu me desloquei e eu estou em unidades diferentes, tá? Eu saí da unidade administrativa daqui, do município de Fortaleza, e fui para o Rio de Janeiro. Então, eu tive esse deslocamento. Claro que isso tem por trás a motivação de eu ter feito esse deslocamento, tá? Então, nós temos esse deslocamento de forma forçada e de forma voluntária. Como assim? De forma forçada, no sentido de que eu tive que fazer essa saída porque tinha algo me motivando aqui que eu tinha que sair. Então, esse forçado geralmente está muito ligado à migração de países que sofrem com guerras, com perseguições religiosas, né? Que eles são forçados a sair dos países deles, das regiões que eles moram, porque se eles ficarem lá, eles vão sofrer. Então, isso é uma saída forçada, eu tenho que sair dali. Eu preciso preservar a minha vida. Então, isso é uma saída forçada para outro lugar.
E eu também tenho uma saída voluntária, que diz respeito ao quê? Eu vou sair daqui e vou para Paraíba, porque lá eu vou ter eu recebi uma proposta de emprego e eu vou ganhar bem, né? Vou viver melhor. Então eu vou me mudar, vou sair, né? Então isso é uma migração, né, de forma voluntária. Eu tô indo atrás de melhorar a qualidade de vida. Por isso que nós falamos que geralmente a motivação central dessa migração é de buscar uma melhoria na nossa qualidade de vida. E quando nós falamos de migração, nós temos diferentes tipos de migração. Nós já falamos muito aqui sobre o êxodo rural, que é a saída, tá, das pessoas do campo para a cidade. Nós temos a migração sazonal. Sazonal quer dizer período, tá? Então, isso aqui pode ser, como por exemplo, eu saí daqui e eu recebi uma proposta de bolsa, por exemplo, em outro estado, de 3 meses. Então, eu vou para lá, passo 3 meses estudando e depois volto. Então, é uma migração sazonal, porque é só um período. Nós temos aqui a transumância, que é relacionada ao trabalho rural, muito conhecido como os trabalhadores boia-frias. Nós temos a migração pendular, e a pendular, ela é uma migração muitas pessoas fazem e elas devem nem saber que elas estão fazendo um tipo de migração, que geralmente é associado a trabalho e estudo. Isso aqui, pendular, porque é diário. Então, se eu moro num município A e eu trabalho ou estudo no município B e eu tenho que me deslocar e eu volto no final da noite para o meu município, isso é uma migração pendular, tá? De você fazer esse deslocamento diário. E nós temos o retorno. Geralmente, esse retorno é associado a esse primeiro aqui. As pessoas saíram do Nordeste, né, foram para o Sudeste, e depois de 20, 30 anos, elas retornam. Elas retornam lá, né, de volta para a minha terra, né, aquele programa lá que vocês conhecem, não posso falar, né, de volta para a minha terra. Pronto, é aqui, migração de retorno. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam entendendo. Outra coisa também, eu não coloquei aqui no slide, mas vou falar, né? Existem locais que são de atração e tem locais de repulsão, tá? É muito didático. Essas palavras já dizem tudo. Lugares que são atrativos para a pessoa morar, para a pessoa passar um tempo lá, geralmente são lugares que oferecem certo tipo de serviços, de vida melhor, de uma qualidade de vida melhor, de emprego, né? E de repulsão está associado aos lugares que eles não oferecem isso. São locais mais pobres, que tem o clima que não é tão bom, digamos assim, que não tem como você viver lá. Então, nós temos também essa diferença entre locais que são atrativos e locais que são repulsivos. E para nós finalizarmos, nós vamos aqui, todo mundo aqui pensando, né? Igualzinho a dona Mazé. A diferença de imigração e emigração, tá? É uma coisa bem simples, mas muitas pessoas ainda confundem, mas é normal, tá? Então, a emigração é o movimento de saída e a imigração é o movimento de chegada. Como assim? Eu estou saindo aqui do Brasil e estou indo para a França. Se eu saio do Brasil, eu sou uma emigrante. Quando eu chego lá na França, eu sou uma imigrante, porque eu estou chegando na França e eu estou saindo do Brasil. Então, essa diferença é muito simples. Um é de saída e o outro é de chegada. Imigração, chegada, imigração, saída. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Eu tentei aqui fazer de forma sucinta, mas tentei pegar uns pontos mais que caem mais, que são bem recorrentes. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, por favor, comentem aí nos comentários, tá? Pra gente conversar, eu entro em contato com vocês e a gente tira essas dúvidas, beleza?
Obrigado e bons estudos. E aqui a dona Mazé, que brilhantemente me ajudou aqui nesses slides. Eu e ela dizemos para vocês tchau!